Sejam bem-vindos. No episódio de hoje, o amor atravessa oceanos. Um talento e rende boas histórias. Ela é brasileira, especializada em cachos e maquilhadora há mais de 15 anos, transformando visuais e levando a autoestima por onde passa. Ele é português, criado em Oeiras, trabalha no ramo do turismo há 24 anos. Está à frente da Vic Dream há 10 anos, uma empresa dedicada a criar experiências inesquecíveis. Entre nós, temos hoje a Dani e o Vitor. Obrigada por terem aceito o convite. Vitor, fala um bocadinho de si, da sua empresa, como nasceu a empresa. Por favor. Olá, em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite, é um prazer Sim. estar aqui. A paixão pelo turismo surgiu já tinha surgido há muito tempo, que eu sou um apaixonado primeiro por línguas, gosto muito de línguas, e depois sou uma pessoa que me considero comunicativo, gosto muito de conversar com as pessoas e é uma paixão que já dura muito tempo. E dia 1 de janeiro de 2002 tive a oportunidade de entrar numa empresa ligada ao ramo, em que realmente aprendi muita coisa e que, com o passar do tempo, fui adquirindo cada vez mais conhecimentos. As coisas foram fluindo e, com o passar do tempo, fui adquirindo conhecimentos e conhecendo pessoas realmente fantásticas. Okay. Até que em agosto de 2014, eu mais a minha mulher fizemos umas férias e nessa altura decidimos, por que não juntarmos o útil ao agradável, que era formar uma empresa. E tem os seus riscos e nós acho que foi ponderado, Sim. Tanto que decidimos começar só com um carro. Sim. E com uma despesa controlada para no caso equilibrar. de não dar bom resultado, Claro. não ficar com um custo muito pesado. Não dar o passo maior que as pernas, como costuma Exatamente. dizer, não é? E isto em 2014. Entretanto, em final de abril de 2015, demos o passo de criar a Vic Dream, e graças a Deus vai fazer agora, em fim de abril, 11 anos e acredito que cada vez com mais sucesso. E tem sido, felizmente, muito gratificante. Tem corrido muito bem. Só uma curiosidade. Vic Dream. Dream é sonhos. Porquê esse nome? Vic vem do seu nome, Vitor. E Dream porque acredita nos sonhos? E acredita Vic Dream, porque realmente é o sonho do Vitor. Era o meu sonho, porque eu tive a sorte de, no dia 10 de março de 2008, conhecer uma pessoa que desde então me fez crescer na vida. E com essa pessoa eu me tornei uma pessoa diferente. Okay. E com essa pessoa nasceu um novo Vitor. E este novo Vitor, em 2015, decidiu que tinha que ter um sonho diferente, e esse sonho diferente era não fazer uso das suas potências, do seu potencial, para si próprio. Okay. E então, eu, honestamente, quando eu formei a Vic Dream, nem foi tanto, obviamente, que nós tentamos sempre ter uma vida melhor. Mas eu quis fundar a Vic Dream para ser dono do meu tempo. Okay. Porque eu, na empresa onde trabalhava, era empregado e não mandava no meu tempo. Aqui, obviamente, muitas vezes também sou escravo do meu trabalho, mas consegue ter uma qualidade de vida. Já é diferente, já tenho tempo para a minha família, já consigo controlar um bocadinho mais, e foi isso. E o Vic Dream surgiu aí com
realmente a minha mulher foi, desde 2008, foi o meu impulso para que realmente isto tivesse Então a pernas e sua mulher asas tem para que voar. estar muito honrada. Aliás, Só ó, pode, você- só pode. para ter um homem que impulsa os seus sonhos é muito bom. Não, Muito tem bom. que ser, porque nada se consegue na vida sozinho. Sozinhos, é mesmo. Não. E agora passamos à nossa maquilhadora. Ela dispensa qualquer tipo de apresentação. Ela é a Dani. Mas antes de ser a nossa maquilhadora, eu gostaria de saber como foi o percurso dela até chegar a nós. Márcia, obrigado pelo convite. Eu cheguei em Portugal, não trabalhava nesse ramo, né? Trabalhei em tudo, como todo imigrante, né? Não pode fazer escolhas de trabalho. Trabalhei em casa de família, trabalhei em restaurante, fiz limpeza e até que veio aquela coisa assim, não, já posso adquirir mais cursos, que no Brasil eu já trabalhava com cabelo e fui fazer ficar mais específica, né? E fui fazer cursos e comecei a trabalhar no salão, e mesmo assim trabalhava numa casa de família, quando saía para trabalhar no salão. E depois veio o curso de maquiadora, depois trabalhar só com cabelo cacheado, e assim, e já trabalhei com várias empresas, e é uma paixão. Trabalhar com mulheres, né? E a gente conhecer a vida, elas acabam trocando ideias, né? E é muito bom. E agora fica dividido entre ser cabeleireira ou maquilhadora. Qual dos dois? Eu acho que é uma junção. Okay. Acho que é uma junção, porque quando te contrata só para o cabelo, você vai tratar só do cabelo, mas sempre você tem que ser ali uma boa ouvinte. É para maquiadora, você também tem que ser uma grande ouvinte. Nós que trabalhamos na parte de beleza, é muito importante a gente saber ouvir. Às vezes o falar nem é tão necessário, é mesmo o ouvir. Porque certamente deve ter clientes que passam por tantas situações e chegam ali já passei por muitas histórias e várias conquistas de clientes, coisas boas, coisas ruins, mas é bom. E todas essas histórias é crescimento para nós. Sim. É bom, ainda bom. E agora que já apresentamos o casal, a Dani e o Vítor, vamos apresentá-los como um casal. Como eu referi no início, o amor atravessa oceanos. E eu gostaria de saber como é que esse amor chegou até ao Vítor. Quem é que deu o primeiro passo? Quem é que foi atrás de quem? Quem é que quer contar? Começamos por quem? Pode ser por mim. Pode ser. Eu conheci o Vítor numa época onde que eu disse que eu não ia mais sair, nem conhecer ninguém. Mas uma amiga, insistindo, resolvi, tá bom, então é só sair, eu sei o que eu já não quero, e na hora que todo mundo fala, né? Sim. Você não conhece o amor da tua vida, nem um relacionamento sério, nem discoteca, nem bar, nem nada. E eu conheci o Vítor numa discoteca. Ele estava ali sentado como amigo. Eu já cheguei, olhei para minha amiga e falei assim, olha. E eu olhei, ele olhou e virou as costas. Literalmente. Até não estava minimamente interessado, Vítor. Não sei o que é que deu naquele dia. Não, ele desfez de mim. É sério? Sério. E como é que ficaste? E eu falei assim, não, se calhar foi uma impressão e tudo. Sim. Eu chamei ele para poder dançar e ele falou assim, não. Eu tô assim, gente, eu não acredito. Quem é ele? Mesmo? Quem é ele? Não se faz isso numa dama. Pois não. E eu fui à casa de banho e depois quando voltei, ele disse, eu não sei dançar.
E eu disse, não sabe, mas é sem educação. Sim. E tivemos ali a conversar, e nessa altura ele ia viajar, e eu também não poderia ficar Claro. muito. E ele perguntou se podia me deixar em casa. E eu, Ai, um cavalheiro, Vitor. Foi, Muito bem, foi, sim, foi. senhor. É isso mesmo. e me deixou em casa, deu um beijo na testa, Respeito. Respeitei muito. Beijo na testa é sinal de respeito. Exatamente. perguntou se poderia me ligar para a gente conversar e Claro. tudo. Ele fez essa viagem de 1 semana, e quando voltou, nunca mais a gente Nunca mais ficou. separamos. Nunca mais Então, ficamos. Vitor, nessa viagem ficou a pensar na Dani. Ficou a pensar o quanto ela podia acrescentar à sua vida. Ficou a primeiro que tudo, pensar. fiquei a pensar como é que haveria de aprender a dançar. Para não ter que pisar os pés da Dani, não é? Exatamente. Ok. Não, foi. Eu acho que é. Sei lá, nós não conseguimos controlar como é que as coisas acontecem. E eu sempre. Eu vivia sozinho e a mim, por acaso, sempre me tinham dito, sempre me disseram: há sítios que não se conhece pessoas para ficar, que era na noite e no jogo. Sim. E realmente aconteceu. Nós contrariámos isso, não jogámos, portanto foi na noite. Naturalmente aconteceu. E contrariámos isso e foi. Acho que correu o seu curso natural. Sim. Acho que correu o seu curso natural, até porque demos os passos certos, seguros, porque eu vivia sozinho, a Dani também tinha a sua casa, e nunca, antes de mesmo darmos o passo de casar, nunca vivemos juntos até realmente casar, e foi um passo certo. Então foi sempre passos quis fazer certos. as coisas como deve ser. Sempre Não era por mim, era por ela. por ela, Porque sempre por mim ela respeita- na primeira semana ia Foi. viver comigo. Sempre respeitando também o espaço dela. Sim. Isso é muito sim. importante também. Eu acho que é o É. primeiro passo para que tudo flui Não, sim. naturalmente. É porque cada um tinha sua casa, né? Sim. E o Vitor já tinha tido um relacionamento que não tinha dado certo, Claro. e eu ainda não tinha vivido isso. E ele queria que eu fosse viver com ele, Sim. ser mulher dele, desde o 2º mês. Ele falou que Muito rápido. queria que eu fosse para casa dele, Sim, queria que eu fosse sim, mulher sim. dele, e eu falei que eu só iria para casa dele se fosse para casar. Sim. E ainda teve aquela questão de falar comigo, assim, mas eu já fui casado, Sim. já tenho um filho. E aí a gente coloca, né, o checkmate. Eu falei assim, tá bom, então é melhor cada um ir pro seu lado. Tipo assim, Mas a por cartada, dentro, não a era? cartada, né? Aí, tipo assim, será que vai... Sim. E ele falou assim, não, mas a gente pode. Eu falei assim, Claro. não, é melhor cada um ir para o seu lado, então, ninguém sofre. Então, assim, não precisa ser assim. Sim. E eu pensei, não, então não é, ele não quer uma separação. Mas continuei dizendo que só ia se fosse depois de casar, tivesse o que eu não tinha vivido ainda. E mesmo assim, ficamos ali algum Sim. tempo, mas eu vivia em uma casa e tinha quartos como imigrante, Claro, alugar claro, e essas sim, coisas. sim, E sim, muitas sim. das vezes eu tinha que estar repondo o dinheiro dos quartos vazio, e estava ficando muito pesado. E o Vitor, às vezes, quase sempre Sim, ele sim. que me Te ajudava, porque eu mandava ainda dinheiro, tinha que mandar dinheiro para o Brasil. E aí ele falou assim, olha, eu já cansei disso, você vem para cá e a gente começa a pensar no casamento. E eu falei assim, então tá, então eu vou para sua casa, e até mesmo porque não estava dando, estava ficando muito Sim, apertado, sim, estava sim, ficando muito complicado. E desde o dia que eu entrei na casa dele, eu já comecei a olhar todas as coisas do casamento. Não tinha como ir para lado nenhum. Contratei, eu olhei a quinta, contratei buffet, olhei tudo
Já tipo que assim, ele dia 29 de dezembro, nós casamos. Então casaram-se 4 anos quatro, depois. quatro, 4 anos quatro depois. anos. Mesmo assim, ainda deu tempo para se conhecerem, Não, à vontade e deu, tudo. deu, Sim, deu. sim, para saber e respeitar também lá está o espaço. Viajámos muito Viajaram antes, antes. também foi bom. Sim, sim, O viajar sim. antes deu para conhecer muito bem. Viajámos muito. Porque E tornaram-se amigos, que é muito importante também. Acima. Eu acho que isso é a base. É que eu acho que somos muito amigos. E os amigos também, também discutem, os amigos também se chateiam e eu acho que isso é a principal base. É que nós somos muito amigos uns dos outros e é como eu digo, o amigo não é sempre bater nas costas. Claro. Eu costumo dizer que o amigo é aquele que diz o que não queremos ouvir na altura certa. E aí acho que é a base de tudo. E desde o começo a gente sempre falou muito. A gente, quando esse tempo que ele viajou, que a gente teve esse tempo de nos conhecer, a gente conversava horas. E quando ele voltou, e uma coisa que a gente fala até hoje, quando a gente está no carro, que a gente vai em algum lugar, a gente está ali falando, e a gente fica vendo casais passando nos carros, tipo, sem falar. Não, sem falar. De cara fechada. E isso não acontece com nós. A gente está sempre falando, mesmo que seja para discutir, calado nunca. É muito importante a comunicação no relacionamento. Sim, Tanto na amizade, muito. como o Vítor referiu, é muito importante. Porque um casal sem comunicação é como se tivesse duas paredes ali e não dá. E então é importante. Até porque eu acho que uma das coisas que funciona muito bem connosco é que nós somos completamente diferentes. É a tempestade e a calmaria. e ela tem uma coisa que é, eu consigo acalmar as coisas, porque eu sou a pessoa calma lá de casa, e ela não consegue guardar nada. Então ela, mesmo que exploda, só que ela tem uma coisa boa, ela não deixa para amanhã aquilo que pode dizer hoje. E isso acaba por ser bom também, por muito que me magoa às vezes. Porque lá está, é aquela história da pessoa dizer o que não se quer ouvir na altura certa. E eu sou o outro lado da questão. E é aí que acaba por ser, lá está, às vezes magoa, não é? Mas faz parte. Mas eu costumo dizer, às vezes, no meio da relação tem que haver a razão. Não, claro, obviamente. O Vítor é a razão. Nem sempre. Não, a razão nem no sempre. sentido, porque se houver ali, o Vítor consegue acalmar. Não, isso aí é nesse aspecto. Eu digo muitas vezes à Dani, outras coisas que ela tem, até mesmo o trabalho dela, da vida dela, eu digo muitas vezes à Dani, quando ela à noite está, eu digo, olha, dorme sobre esse problema, amanhã vais ver que acorda, porque eu sou assim, dorme sobre esse problema, vais ver que a almofada é a tua boa conselheira. Eu chego a acordar à noite e ela está a falar com a pessoa que tem esse problema. Não consigo. Porque ela não consegue escalar. Eu compreendo ela porque eu também sou assim. E isso eu já sou o outro lado. Não. Calma, porque depois ao outro dia é completamente diferente. Ela já não consegue. Mas lá está. Se fôssemos os dois assim, era uma chatice. Se fôssemos os dois calmos como eu, era uma chatice também. Então, olha, é o complemento. É o complementar isso. Eu acho que nas relações é isso. Tem que haver o complemento um do outro. Tem que ser. Não, se formos iguais, falo na minha relação com o Edson. Nós os dois também. Eu sou aquela também que é o furacão. E ela é a calmaria. Pois. E ele também, às vezes, quando temos alguma situação, ele sai de casa. Ele sai. Eu não posso sair. Para pensar, né? Ele sai de casa para pensar e tudo, depois volta mais calmo. E eu depois tenho também esse lado, não consigo dormir com assuntos por resolver, principalmente com quem nós estamos em casa, que é fundamental. E é importante isso, esta comunicação, nós falarmos, nós sabermos perdoar também aquela pessoa, naquele momento, para nós nos sentirmos também melhor. E é muito importante isso. Agora vamos falar em importante, vamos falar no outro passo também, que eu gostaria de saber se já passaram alguma situação assim menos boa, uma situação assim que vos deixou assim mesmo na corda bamba, vamos dizer. Situações casais mesmo, no casal, situações menos boas, algum perengue, como dizem no Brasil, aquele perengue assim e tal. Não, já e muitas das vezes
eu sou muito otimista por natureza. E eu tiro, até das situações mais complicadas, eu tiro ilações positivas. Eu posso dizer, não vou dizer o porquê, mas posso dizer que no Covid eu tive uma coisa má só, que infelizmente foi perder o meu pai. Porque eu digo aos meus amigos, conhecidos, o Covid, para mim, foi a melhor coisa que aconteceu. Eu estou a falar na parte, por exemplo, empresarial. Porque havia situações que eu não dominava tanto antes do Covid, que me prejudicaram muito, culpa minha, em que no Covid eu vi a importância que, eu não precisava disso, mas vi a importância que a Dani é na minha vida e que sem ela jamais eu conseguia estar aqui. E depois do Covid eu fiquei outra pessoa completamente diferente. E foi uma situação que, se não fosse a nossa amizade principalmente, não conseguiria. Não dava. Não. Estava fora de questão. Depois tivemos uma situação que aí não tivemos para separar, obviamente. Não foi uma situação dessas, mas passámos uma situação pessoal muito complicada, em que nenhum pai quer passar. Mas aí não era coisa, mas só a nossa união dos dois é que realmente levou para a frente que nos mantivéssemos unidos. Agora, de realmente situação de perrengue, dessa coisa, essa do Covid foi... É aquilo, né? Divórcio nunca. Não. Homicídio de vez em quando já passou. Né? Às vezes dá vontade de fazer as malas, vai embora, deixa-me. É assim, eu e o Vitor, a gente sempre falou muito, e de tudo. E essa questão foi uma questão financeira, né? É aquela coisa, ele, como abriu a empresa, e graças a Deus a empresa se tornou, né? Cresceu, e muitas das vezes a gente fala assim, a empresa daqui a 1 ano só que vai dar resultado, vai ter frutos. E a questão do dinheiro na mão, né? Muitas das vezes a gente não nasce sabendo gerir. E a questão financeira para nós foi... Eu descobri dívidas, questões que precisava, porque sempre se passou muito dinheiro na mão. Então, assim, por que a gente está passando o Covid como nós passamos? E foi muito complicado mesmo. E eu, nessa altura, eu não posso dizer que eu era... Acho que esposa, o tempo, ela amadurece. Ninguém entra no relacionamento já sabendo tudo o que tem que fazer, como que você tem que agir. E era o meu primeiro casamento. Eu sempre fui muito explosiva, eu sempre gostei de gerir as minhas coisas, e aquela coisa, eu geria a vida do Vitor, e não é isso. Nós mulheres, a gente tem que aprender o nosso papel, e eu geria muito, falava o Vitor o que ele tem que fazer, como que ele tinha que trabalhar, sendo que ele sempre trabalhou, ele sempre trabalhou com isso, e sempre fez com excelência, tanto que a empresa é uma empresa que é conhecida, trabalha com muita gente famosa, trabalha com pessoas importantes, e eu queria ensinar ele a trabalhar, eu queria ensinar ele a falar, né? Vi ali questões de maturidade, e quem estava sendo imatura era eu. E começou a ficar pesado. Começou a mexer um bocadinho com a relação. Não, ficou pesado para mim, porque a mulher, ela não tem que gerir isso, a mulher tem que ser mulher e deixar o homem fazer o papel de provedor, e muitas das vezes a gente fica intrometendo, tirando o papel de homem da casa, de provedor, e a gente querendo resolver tudo, e não funciona dessa forma. E não é isso que Deus mandou.
É. Deus mete o homem. E passamos muitos problemas em termos dessa questão do financeiro. Para ele foi complicado porque ele não soube gerir Não. o dinheiro que estava passando, né? Nós tivemos problemas que não precisávamos ter passado. Perdemos pessoas. E no meio já havia o filho, já tinha. Ainda não. Não, no Covid já. No Covid. Sim, mas Covid essa. Sim, no meio da. No Covid, sim. Quando deu essa situação, já tinham tido o vosso filho. Já tinha. E como foi gerir tudo também com ele pequenino ainda? Era pequenino também, não é? Também era pequenino. É isso. Na época da pandemia, a gente... No começo, todo mundo pensou, vai ser só 15 dias, né? Todo mundo ali, em casa, de televisão, ficarmos juntos, essas coisas. Quando foi? 15 dias, 2, 3, 6 meses, 1 ano. E dinheiro que não entra, acaba. Porque a gente só estava tirando para pagar coisas da empresa, comida, né? Essas coisas todas. E eu acho que o mais triste que a gente tem da pandemia foi quando já estava para 1 ano, 2 anos, né, Vitor, que a gente estava na cozinha e o Vitor foi falar, tira aí uma carne pro almoço, e eu abri a geladeira e a gente tinha água e dois Danoninho. Complicado. E eu lembro de ver isso e eu não ter coragem de olhar para trás para ver a reação dele como homem, e nem ele teve coragem de olhar para mim, sabe? Aí eu fechei e vamos fazer qualquer coisa. E ali foi-se a conversa. Mas eu voltei e tirei uma foto da geladeira. E eu tenho isso. Para não ter que voltarem novamente? Ou não, foi, porque eu sabia que a gente ia passar e a gente ia dar a volta. Mas eu vou falar que depois da pandemia foi que a nossa vida financeira, como eu te disse, sempre foi boa. Mas depois da pandemia, financeiramente nós estamos melhor. Como casal, marido e mulher, muito melhor. Muito melhor. Por vezes é preciso, não querendo passar por certas situações. Não, foi por isso que eu disse, a pior situação foi ter perdido o meu pai, porque de resto para mim foi o melhor que aconteceu. Foi o melhor que aconteceu, é isso que eu ia dizer. Às vezes há situações que só nos elevam, só nos acrescentam. Enquanto casal, então, amadurece e faz com que o casal esteja na melhor sintonia, não é? Sim. Nós sempre fomos um casal quantas vezes eu vou, e isso nós nunca foi um problema. A Dani sabe os códigos. Qualquer pessoa, se descobrir uma vez um código de qualquer coisa que eu tenho, descobre dos cartões todos. A Dani sempre soube os códigos dos cartões, do telemóvel. O telemóvel fica lá. Nunca tivemos esse problema. Nunca tivemos. E isso fica... Já houve alturas que eu saí e a Dani ficou em casa e o meu telefone fica lá. A Dani... dá-lhe o teu telefone para fazer, não tem problema absolutamente nenhum. Sim. Aquela parte é que foi realmente eu Sim. e a culpa foi minha, a culpa literalmente, só que lá está, funcionou o casal e nesse aspecto mas é bom também quando se consegue assumir claro, mas eu não tenho esse problema, vai ajudar. Eu não tenho esse problema. Foi necessário ter passado, infelizmente teve perdas de pessoas que trabalhou, perdas de pessoas que a gente amava, né? Mas é aquilo, só ou casal ou família que se continua, né? E quem não ficou, eu também entendo, porque precisava e então aqui dá mesmo para ver que a base da vossa história é o amor. É o amor. Eu acho que é principalmente o respeito. Sim, mas acima de tudo o amor, porque sem amor eu acho que não iam conseguir suportar. Eu sou uma pessoa que pensa que numa relação não há nada mais importante que as outras coisas.
No amor não é mais importante que o respeito não é mais importante que a amizade não é mais importante que o sexo não é mais importante que a cumplicidade. Tudo isso faz uma Complementa-se, relação. complementa-se, E o sim. nosso relacionamento passou por muitas etapas, né? Igual Sim. você perguntou, já existia o Noah? Já existia o Noah, graças a Deus. Mas antes de a gente ter o Noah, a gente passou por etapas que a gente não conseguia engravidar. Dolorosas, Né? dolorosas. Ficamos uns 3 anos, né? Quando decidimos, falou assim, vamos ser pais. 3 anos a tentar e a gente falou assim, o que está acontecendo? E eu falei assim, vamos procurar médico e nós recorremos à reprodução humana, que foi na Maternidade Alfredo da Costa. na maternidade Alfredo da Sim, Costa. sim. E primeiro tinha que se fazer exame. E só depois que fazia esses exames, e tinha que ter um tempo para poder fazer qualquer tipo de intervenção. E descobri, o Vitor estava na altura, não estava tão sadio, estava acima do peso. E eu sempre me culpando de eu não conseguir engravidar. E na altura da gente fazer os exames, detectou como ele estava acima do peso, não Era um estava problema? isso, Era um problema? Ok. não estava conseguindo engravidar. E aí ele falou assim, olha, vai ter que ir para um nutricionista, vai ter que fazer exame, a gente estava sempre nutricionista, exames e essas coisas. Conseguiu abaixar o peso, mas não acontecia a gravidez. Aí ele falou assim, então vamos à reprodução humana. Foi quando a gente, com a minha idade, a gente vamos fazer in vitro, né? Fertilização in vitro. E ainda coloquei dois óvulos. Mas não deu certo, veio a frustração, tanto para mim quanto para ele. E houve um que foi com 13 semanas, já foi uma altura. Mas isso daí ainda não deu certo. Mas teve essa expulsão, né, que eles falam. Sim, sim. E a gente ficou como se fosse, sei lá, quando foi o chão. E passados 50 dias... 52 dias. Não. Aconteceu de eu ficar grávida. Sim. E eu liguei para a maternidade. Mas eu depois falei assim, já terem das 13 semanas... Sim, ter expulsado os dois óvulos. Os dois óvulos. Eu engravidei. Mas só que aí eu falei assim, Vitor, será que eles pensaram que tinha... Era dos óvulos, né? Se calhar ficou um. Ou, sei lá, tô grávida, né? Liguei e ela falou assim, vem pra cá agora. E eles pensaram que era do óvulo que eu tinha posto. E fiquei ainda quase 4... Nessa gravidez fiquei 4 meses. E perdi essa 3 meses. Perdi, e aí já veio aquela coisa. Foi os óvulos, foi a gravidez, eu já tinha barriguinha de grávida, todos os sonhos, né? Porque a gente sonha como é que vai ser. A gente já sonhava até o que ele ia ser. Já estava na expectativa se era menino ou menina. E foi muito... essa perda foi muito triste, porque nós estávamos em casa, eu estava sentindo, assim, umas coisas muito estranhas. Era a minha primeira gravidez e eu sentia mesmo mexendo. Eu falei assim, gente, mas é muito pouco tempo para me sentir o bebê, né? E eu falei assim, tem alguma coisa estranha. Nós fomos para o hospital e ali eles mandaram, falaram assim, a sensação era como se, mãe de primeira viagem, né? Tá exagerando ou qualquer coisa. E eu disse que eu não estava bem. Eles fizeram lá e falaram que estava, não, tá tudo bem, vai para casa, descansa e tudo. E o Vitor, assim, quando chegamos em casa, o Vitor tinha um trabalho. Isso foi o dia a seguir. Foi o dia a seguir. E ele falou assim, olha, você quer que eu fique com você? Eu falei assim, não, Vitor, vai, que eu vou ficar aqui deitada.
Eu acho que ele só desceu a rua. Não, cheguei só ao estádio do Sporting. Isso. À noite. Foi muito pouco Foi que pouco, ele foi andou. 10 minutos, nem 10 tanto. minutos. E eu liguei e para me não ligar para ele, eu fui no meu vizinho e bati a porta. E a minha vizinha abriu. Eu falei assim, eu não tô bem. Eu não tô bem. Quando eu falei eu não tô bem, estourou a bolsa. Estourou a bolsa e aquela água desceu. E eu fiquei olhando para ela. Eu não Sem perdi o bebê, reação. não. Eu não perdi o bebê. Foi um choque tão grande que eu só queria que alguém falasse assim: Sim. tá tudo bem. E ela vai, no desespero, ela chamou o marido dela, e eu ali, muito nervosa, chorando. Outro vizinho, um vizinho meu policial, abriu a porta, perguntando o que que era. E ele viu assim, e eu, Marco, eu não perdi, não? Eu não perdi. Aí a mulher dele pega uma toalha e corre com ela para o hospital. E, Márcia, eu tava com um fato de treino branco, então você imagina Imagina. o filme de terror que estava. E eu indo para o hospital, eu só falava assim, Deus, A tua preocupação tu era... tu é o Deus de ressurreição. Que no fundo eu sabia, mas eu falava, né? E se tivesse morto, eu queria que ressuscitasse. E chegando no hospital, as pessoas que estavam ali, as mulheres, que a gente vai para a área maternal, onde tá lá grávidas e essas coisas, eu passei na frente de todas. E era tanto sangue que não tinha como mais ir para baixo. Estava subindo já, eu estava com tudo vermelho. E o Vitor já estava lá no hospital. Quando ele entrou para mim, eu ainda estava com uma placa grande assim, de sangue. Quando fez assim, caiu. E o Vitor, coitado, pensou, só depois de um tempo que ele falou que pensou que era o bebê. Então ele carregou esse tempo pensando que o bebê que tinha caído, mas não. Estava uma questão de culpa, não? Não, nem sei o que é que pensei. Não sei o que é que pensei. Pra gente foi um choque tão grande, porque a gente passou por tanto, a gente esperou tanto, e a gente já tinha perdido já os 2 óvulos, não, Deus mandou, né? E aquela situação também, que nessa altura a gente estava passando ainda por essa fase de muita discussão por causa das coisas que tava acontecendo. E tá ali ainda, o meu corpo não expulsou o feto, eu fiquei com o feto, e eles não tiram, né? O corpo tem que expulsar natural. Naturalmente. E eu fiquei ali, elas mandavam fazer força e nada, e aquela coisa, como é que você faz força? Quando Né? já não tens. É quando você não tem. E eles falaram assim, olha, vai dormir, que você tá cansada e tal. E eu falei assim, não, e aquela coisa, eu quero que isso acabe, que eu queria ir embora, eu não queria ficar ali. E eu falei assim, meu Deus, eu vou fazer a última força, que eu já não aguento mais. E fiz aquela força. Isso, né, saiu, e a senhora, eu lembro que ela veio assim, com uma toalha, assim, e eu falei, eu posso ver? E ela falou assim, melhor não. Eu disse, não, eu quero ver. Então eu vi, assim, não é uma mãozinha, é uma bolinha com as 5 bolinhas que são os dedinhos, ele todo formadinho, e eu fico pensando que realmente não se pode ter aborto nem nada, porque você está assassinando um ser humano. Porque já é vida. E ali eu falei assim, olha, eu posso ir para casa, eu quero ficar com meu marido. Eu falei assim, não, você só pode ir embora, ainda você tem que ficar aqui. Supervisão, essas coisas todas, né? Eu fui fazer raspagem, só depois de um dia, que fui para casa, né? Depois de um dia. Márcia, acho que essas foi muitas etapas para chegar até aqui, e o luto, né? E eu
querer enganar o meu próprio cérebro de tipo assim, não, eu tenho que estar bem porque eu não quero passar por isso, eu quero engravidar o mais rápido possível, que eu sei que eu não ia ser capaz de viver muito tempo sabendo que eu perdi e eu não tinha um filho. E a minha ginecologista falou que eu teria que, só podia engravidar depois de 2 anos, porque o feto, o útero passou por um processo muito grave, né? Muito doloroso. Fica machucado, né? E eu chegava assim, doutora, eu tô bem, morta por dentro, né? Não, doutora, eu tô bem, aconteceu. Ela falou assim, olha, tô vendo que você tá bem, então, assim, toma aqui esse anticoncepcional e pode voltar a namorar, né? Pode voltar a namorar, mas gravidez não. Eu nunca tomei anticoncepcional. E eu engravidei com 52 dias. 52 dias. Depois de tudo aquilo Aqueles que passou. 40 dias que tinha que passar, né? Porque Sim. você teve um parto, você tem aquele sangramento, depois o limpar o corpo e tudo. Quando eu tive a minha primeira menstruação e eu tive aquela coisa, período fértil, Sim. eu engravidei. E eu em vez de marcar ginecologista, eu marquei. Olha, e a minha médica, quando ela me viu lá, não, eu tô assim, doutora, eu tô grávida. Ela chorou, porque ela passou comigo essas coisas todas, e veio o meu Noah. Eu tava grávida do Noah. Então, é como se fosse um milagre, não é? Eu acho que todo filho para uma mãe é um milagre, mas é a nossa história. Sim. E pra gente é um milagre. Sim, depois de tudo que passaste, considera-se que é um milagre, não podias ter filhos, expulsaste os óvulos e toda essa situação, e de repente engravidar é mesmo algo mesmo que... Eu falo que a nossa vida são muitas histórias. Se eu desse testemunho de tudo, eu não saía de cima do altar. Porque até para segurar o Noah eu tive que passar por muitas coisas, tive sangramento, o tempo todo eu pensava que eu ia perder, né? Porque a gente quando passa... Mas já era mais a cabeça. Já era mais aquela coisa de mãezinha. Sim, porque já não passou por nenhum problema de coisa. Teve a questão de sangramento, mas eu penso que pode ter sido só aquele resto ou qualquer coisa. Mas imagina como é que... E eu como eu sou, porque eu sou... Eu acho que essa parte a parte psicológica era pior. Aí eu falo que muitas das vezes, eu falava tipo assim, eu não tô bem nem nada. Eu acho que era só para ir pro hospital para poder fazer ultrassom e ver que tá tudo bem. Tudo bem, sim. Ainda bem que a história terminou bem, foi uma história de superação. O Noah já está aí com 7 aninhos, a correr de um lado para o outro. É tão bom. E vocês, quando olham para ele, veem que foi uma história delicada, mas ao mesmo tempo uma história bonita, porque veio muita união, uma história que trouxe o pequeno Noah, não é? É verdade. Agora vamos fazer aqui uma brincadeirazinha com o casal. Vamos a isso? Vamos embora. Vamos. Eu vou aqui fazer uma perguntazinha. Qual é a maior qualidade um do outro? Eu acho que a maior qualidade da Dani, pessoalmente, eu acho que é a amizade. O ser amiga. Acho que é a maior qualidade. Mas também reduzir todas as suas valências numa só, acho que é muito redutor. Mas pronto, se tivermos que reduzir uma, é a amizade, é ser amiga. Porque eu acho que o Noah tem aqui uma grande mãe, lá está, tem uma grande amiga, sei lá, ela não... porque a Dani é uma pessoa, como é que eu ia dizer? Se nós tivermos uma casa pintada de vermelho,
a casa está vermelha e está um vermelho bonito. E a Dani olha para aquela casa, a casa está bonita. Mas de certeza absoluta que a Dani olha para ela e diz, não, ainda consegue ficar mais bonita. Então ela vai atrás dessa perfeição, mas ela nunca chega a encontrar essa perfeição. E é isso que a torna muito carismática. E isso eu aprecio muito nela. Porque ela não se cinge só àquilo de chegámos aqui, está bom. Quer sempre um pouco mais. É porque não há hipótese. Mas isso acaba por ser bom. Porque não é uma pessoa que se contenta com pouco. Eu sei que não há uma... Nós fizemos... por exemplo, nós fizemos obras em casa. Sim. Eu sei que ela lá naquela cabeça já deve ter ali para ideias para Mas a próxima. Mulheres, isso é mulher, coisa de mulheres. Não é uma questão de ser mulheres. Mas eu percebo, eu É porque entendo. realmente ela é assim. Não se contenta com pouco. Sim. Não se contenta com pouco. Mas é assim. Em qualidade, eu acho que a amizade é a maior. Tão bom. Acho que a amizade é a maior. E Dana? O Vitor... O Vitor, ele é romântico, né? E isso foi das coisas que eu mais achei que me cativou. O respeito. E fora outras coisas, um excelente marido, um excelente pai. É aquela coisa... E tudo para ele é para nós. Ele deixa qualquer coisa para ele... para ser para nós, para mim e para o Noah. Tanto que no Vitor não é nada material. O Vitor gosta de, se eu escrever uma carta, se eu escrever alguma coisa, coisas que não seja pago, né? E isso a dele... simplicidade da vida, de saber. Eu costumo dizer que as coisas que eu mais gosto são aquelas que o dinheiro não pode pagar. Para mim são as que eu mais gosto. Infelizmente somos escravos do dinheiro. Mas as coisas que o dinheiro não pode pagar são as que eu mais valorizo. Isso é tão bom. Uma delas és tu, Dani. Mas é. Aí ele paga bem caro. Ele paga caro, né? Paga caro. Mas pronto. Vamos aqui agora passar aqui outra... Vamos agora aqui. Quem é o mais provável? Quem será? Vamos ver. Como a Dani já referiu, ele é o mais romântico, né? Sim. Pronto, vamos passar. Quem pede desculpas primeiro? Ele. Quem demora mais para responder uma mensagem? É ela. Não, chega a durar semanas. Jura, Dani? Crê? Não. Não é semanas, mas eu chego a mandar uma mensagem de manhã e ela à noite ainda não ouviu. Tens que mudar isso, Dani. Quem é o mais ciumento? Mas se calhar sou eu, em termos de ciúme, mas eu não sou ciumento. Eu acho que de ciúmes nenhum dos dois é, mas se tiver que... um ciúme equilibrado. Não temos. Mas é assim, o Vitor tem a vida que ele tem. Sim. É igual eu falo que antes de eu ter o Noah, eu passava, ele viajava, eu ficava sozinha. Sim. E se eu não tivesse a base que nós temos de respeito, de amar um outro, como é que eu ia ficar em casa pensando o que ele está fazendo, com quem que ele está, será que vai me trair? Não tem como. Um exemplo que eu posso dar, o meu trabalho. Eu agora, como eu disse, eu agora já controlo mais o meu tempo. Sim. Mas, por exemplo, quando eu trabalhava no meu ex-patrão, houve variedíssimos dias que eu dizia à Dani, olha, vamos jantar. Havia dias que eu estava quase a chegar ao pé dela e ligava, olha, afinal não podemos ir jantar que o meu patrão deu-me um serviço. Sim. E nesse serviço eu acabava por ir dormir fora a outro lado qualquer. Sim. E eu estava quase a chegar à casa dela. E eu lembro-me quando tinha, pronto, eu tive outras relações antes da Dani, obviamente, e o problema era sempre o mesmo, que era, eu dizia, olha, e isso foi uma coisa que sempre me cativou na Dani, eu dizia assim, nas outras relações eu dizia assim, olha, o meu trabalho é difícil, porque eu não controlo o meu tempo, eu posso ter
Não podemos combinar coisas com muito tempo de antecedência. O teu trabalho, não há problema. Mas era matemático. Passado uns tempos, olha, nunca temos tempo para ir ao cinema, nunca temos tempo para jantar, nunca temos... E eu já sabia. Pronto, era uma questão de tempo até cá. A Dani nunca houve esse problema. E eu vou ser franco, não era qualquer mulher que aceitava o meu trabalho. Não era. Na minha indústria do turismo, Sim, sim, sim. eu acho que deve ser a indústria com mais divórcios que existe. Ui. Porque eu vejo colegas meus, principalmente os dos autocarros, passam meses sem vir a casa. E não deve ser fácil. As mulheres são mães e pais, ao mesmo tempo, dos filhos. Não sei. Eu, com a Dani, nunca tive esse problema. Mas também nunca lhe dei motivos. Agora, é óbvio, eu vou jantar, por exemplo, há pessoas que me podem ver a jantar com uma mulher num restaurante qualquer. Ou que é uma cliente, ou que é uma colega, porque as guias normalmente são mulheres. Normalmente, a maior parte são mulheres. Sim. Mas eu não tenho problema. Não há nenhum telefonema que eu não atenda à frente da Dani. Não tenho esse problema. Há colegas que me ligam e eu trato por coração e mais não sei o quê, assim como a Dani trata. Sim. Há muitos, querido, ou não sei o quê. Isso não tem... Sim. Nunca, eu acho que nunca houve esse... É bom. Acho que nunca houve esse problema. Nunca ouvi. E quem é o mais... quem é que gasta mais dinheiro? Aí também... O quê? Eu acho que aí... Essa quer saber, não? Dani, és tu? Não, olha. Por acaso, eu acho que... um tempo, eu acho que seria eu. Mas Sim. ele já tá bem consumista também. Mas, É por causa que ele se tornou mais vaidoso. Sim. Né? Ele se tornou mais vaidoso. Não, mas há aí uma coisa também. Há uma coisa aí também. E eu vou dar um exemplo muito recente. Eu não tinha... há 2 anos por aí, eu não usava relógio. Era o telemóvel, não sei, eu não usava relógio. De repente comecei a sentir uma paixão por relógios. E quem deu o primeiro relógio? Eu comecei... Então pronto, apaixonei. Não, mas atenção. Eu não compro relógios caros. Eu aproveito sempre oportunidades que surgem. Os relógios mais caros que eu tenho, tirando se calhar, que comprei num cruzeiro, foram ou clientes me deram, ou coisa que valha. Porque eu não compro relógios caros. Agora, saí compro. Só que eu aproveitei oportunidades. Não sou pessoa de gastar 3, 4, 5 mil euros no relógio. Pode gastar com esse dinheiro com a família. Mas verdade, se eu tivesse carta verde, se calhar gastava mais. Ela é que às vezes me controla, sim. Sim. Mas não é coisas caras, era muitas coisas. Muitas coisas, sim. Então a Dana é mais ponderada. No dinheiro gera melhor. Gera melhor. Sim. Bem. Vamos só, assim, as últimas perguntas, que é a comida favorita do parceiro. Qual comida favorita um do outro? Tem assim, quem gosta... Eu agora estou numa fase de perder peso, portanto... Ultimamente, sei lá, a minha... Assim que eu gosto mais... Gostamos de massa. Massas? Gostamos de sushi. De massa. Gostamos de sushi os dois. Então, é muito bom. Algo que irrita assim muito um ao outro? Não. A falta de paciência que ela tem. Irrita? Irrita. Eu vou-te soltar a paciência dele me irrita. Vou-te dar um pequeno exemplo. Rápido. Vou-te dar um pequeno exemplo. Uma vez fiz uma marcação, não há muito tempo. Sim. Já há um tempo, mas não há assim tanto. Fiz uma marcação num restaurante para as 8h30. Ela começou-se a arranjar às 6 da tarde. Espera. E ela às 7 diz-me assim: podes te vestir que eu estou pronta. E eu assim, deixa-te estar que eu estou bem. Okay. Eu fui-me vestir, fui tomar banho às 8. Liguei para o restaurante e disse, eu conhecia o senhor do restaurante, disse, atrase isso para as 9. Eu acho que às 8h30 não estou aí. Eu cheguei ao restaurante, eram 9h30. Essa parte irrita-me. Já estava marcado para as 7. 8h30. Para as 8. Passou para as 8h30 e depois para as 9h30. Sim, portanto, essa parte nela irrita-me. Olha, a sua paciência me irrita. Olha, pronto. O momento mais feliz do relacionamento. O meu, a parte do Noah, obviamente, mas foi que eu
não sei como é que eu hei de descrever, mas foi... Eu ia com um casal de americanos, que foi tão engraçado. Sim. Ia com um casal de americanos para o Porto. E eles estavam em lua de mel. E eu recebo uma mensagem. Íamos na autoestrada. E eu recebo uma mensagem que era uma fotografia dela com um teste de gravidez a dizer o irmão do Santiago. E eu estava a poucos quilómetros da área de serviço de Cantanhede. E quando eu vi a mensagem, comecei a chorar. E eles assustaram-se. Sim. Porque a primeira reação deles foi uma notícia má. Não é? E viram que eu encostei na área de serviço e parei. E eles ficaram assustados. Coitado, ainda por cima estavam em lua de mel. Não é? E eu digo assim, não se preocupem que não é nada de grave. E eu fui à área de serviço, eles não tinham champanhe, não tinham nada. Sim. E eu nem devia fazer isto, nem devia contar isto, mas foi o que eu fiz. Comprei 3 cervejas e abrimos a cerveja e celebrámos. E foi o momento mais feliz. E depois, mais tarde, vim a saber que nessa viagem ela engravidou também e ele mandaram mensagem a dizer que ela engravidou também. Portanto, foi um momento, para mim, acho que de casal foi o momento mais feliz. Claro, obviamente, depois com o Noah. Com outros. E tens algum? Acho que mesmo a vinda do Noah. A vinda do Noah. É isso. Ai, que bom. Um defeito que vocês já aceitaram um do outro? Assim, defeito eu não, mas eu posso falar do Vitor. Não, a Dani não tem defeitos. Não. Até se eu dissesse algum lá fora ia ser complicado. Não entravas em casa hoje. Não, defeitos tem. Não, ela defeito tem. Que eu já aceitei. Sim. Que eu já aceitei. Porque um relacionamento é aceitar o outro. As coisas boas e as coisas más. Claro. Não é? Ou as coisas menos boas, não é as coisas más, as coisas menos boas. Não, por exemplo, ela, lá está, aquilo que eu falei há bocado de ela querer resolver tudo ali na hora, em vez de pensar com o tempo, que é o que eu faço. Agora, se a maneira como eu faço está bem, aí também já não sei. Agora, para mim, esse é um defeito que eu já aceitei, porque ela não muda. Não muda. E tu, Dani? Mas já melhorei. Mas não sei. E tu tens queres acrescentar alguma coisa em relação a ele? É melhor ficar calada. Nem tem dinheiro para advogado. Quem é que é o mais provável? A toalha molhada. Não temos isso. Não tem essa coisa de tirar a toalha. Já passamos essa fase. Tirar tudo, deixar tudo espalhado. Não, já não deixa mais. Já passamos por isso. Mais desarmado também não há? Que é o mais desarmado? Não, até porque nós sempre dividimos muitas tarefas. Sim, Vitor ajuda muito. É ótimo. Quem chega em casa primeiro é o que faz a janta, o que dá banho ao Noah e vai deixando as coisas isso mais... Aí nunca foi um problema. Há uma coisa que às vezes o homem não tem que ajudar a mulher. O homem não sei o quê, o homem não faz. Porque todos os dois trabalham, todos os dois ficam cansados. Sim. Então tem que eu, por exemplo, eu não sou uma pessoa que tenha vícios. Não bebo, não fumo, não saio à noite, não sei o quê. Tenho um vício. E é o único vício que ela respeita. Sim. Porque é o único, que é quando há o Benfica. Ou vou ver, ou vejo em casa. É o que ela respeita. Gosto de estar com os meus amigos e não sei o quê, ou ir ver ao estádio, ou estar com os meus amigos quando o Benfica. Claro. É o único vício que eu tenho. Os outros não tenho, portanto, não. Sim. Agora, de resto, fazemos tudo junto. Eu acho que é muito importante. Eu falo por mim, eu e o Eto lá em casa também, quem chega primeiro vai adiantando, ajuda com as crianças. Eu acho que é fundamental num relacionamento ter uma ajuda, principalmente quando essa ajuda vem da parte do homem. Até porque não era justo. Porque a mulher, nós já carregamos tantas coisas do nosso dia-a-dia, os filhos e tudo mais, quando temos uma pessoa que nos quer ajudar, é fundamental e eu agradeço imenso mesmo. Eu queria perguntar uma mensagem para quem ainda está a entrar na fase de namoro, para quem já está casado, uma mensagem que vocês queiram deixar. A fase de namoro é uma descoberta. Sim. Eu acho que o principal num casamento é nunca deixar, eu acho que é muito importante, para mim eu acho que é muito importante, é não deixar de valorizar quem está ao nosso lado. Acho que é o mais importante. Assim como eu disse há bocado, que nós temos que dar importância e o que eu dou valor é aquilo que o dinheiro não pode pagar.
eu faço, e muitas vezes eu faço, eu valorizo. Eu, redes sociais, eu não ligo muito, mas tenho, não é isso em questão. Mas, por exemplo, eu muitas vezes, ou no Facebook, eu só tenho o Facebook da empresa e o Instagram da empresa, mas eu faço às vezes um post de uma coisa qualquer da Dani, aleatoriamente. Não em dias especiais, não. Porque acho que tem que ser assim. Porque é quando eu acho que ela merece. A valorização acima de... aleatoriamente. Não espero dias específicos. Acho que temos que valorizar a pessoa todos os dias. Não é só lembrar de Santa Bárbara quando está a chover. Acho que é. E Dani, tens alguma coisa a acrescentar? Eu acho que para quem lá está é em o casa que eu falei. Ser amigo. Você falar e falar de tudo. Não ter aquele tabu de nada. Porque... eu acho que os relacionamentos hoje, eles não querem passar etapas. E se você tá com uma pessoa e de repente já não gosto mais de você, como assim já não gosta mais? Né? Eu e o Vitor, a gente tá esses anos todos juntos e cada vez mais a gente tem o conversar, o falar, não tem que ter já não gosto mais. Porque é construção, né? Então tá tudo muito descartável. Ser amigo, falar, igual tem pessoas que brigam porque o marido falou de uma ex-namorada e a mulher esse assunto não pode. Como? Ele tem um passado, ele teve uma vida. Antes de estar. Eu digo muitas vezes à Dani, e ela sabe, ela está aqui, eu digo muitas vezes, eu cada vez gosto mais dela. Mas isto é verdade, eu não digo isto para estar aqui, mas isto é a realidade, eu não digo para estar aqui. Porque é verdade. Porque é verdade. Porque se nós não dizemos o que sentimos, não tem. O quê? Vale de quê? Vale de quê? Vamos guardar para nós. Também concordo. Vale a pena? Não vale a pena? Sim. Já que ela não diz, digo eu. Dani! Estou a brincar. Mas concordo. Mas essa parte, obrigado. o Vitor sempre foi mais romântico, mais expressivo. Sim. Sempre. Eu sou em atos. Sim. Em... Poucas conversas e mais atos. Sim. É isso que vocês querem. Eu também queria deixar aqui uma mensagem para quem está lá em casa, dizer também que é isso, que o relacionamento é como a Dana referiu, é por etapas, nós temos que saber ultrapassar as etapas, nós não podemos, na primeira discussão, já não quero mais, já não dá, não, porque como eu referi, o Vitor tem uma forma diferente, mas eu, para mim, o respeito e o amor é a base de tudo, porque o relacionamento começa com o sangue ferve, nós ainda estamos a conhecer, essa é a primeira fase do sexo e tudo mais, mas depois é onde que entra o amor. Sim. O amor é isso, é perseverança, o amor é bondoso, o amor é nós suportarmos, o amor não é nós descartarmos, o amor é nós sabermos lidar com aquela pessoa, no respeito, na amizade, acima de tudo. Eu vejo aqui um casal que se respeita, um casal que se ama, um casal que está para tudo, um casal que não vira as costas a qualquer circunstâncias. E é tão bom mesmo, eu estou muito orgulhosa mesmo de ter-vos aqui como casal, de passarem as vossas experiências, de falarem da vossa história, que certamente não deve ter sido fácil para ti, Dani, estar a falar disto. Mas é muito bom e eu estou mesmo muito grata mesmo por saber que ainda há casais que valem a pena, que não são descartáveis. Nós não somos. E agradeço. Obrigada mesmo. Obrigado. E quem está lá em casa, obrigada. E terminamos aqui esta gravação. Obrigada a você que está em casa. E sigam nas nossas redes sociais, no Instagram, no Facebook e no TikTok e no YouTube. Até a próxima.